Irmãos, hoje vamos pausar um pouquinho as nossas reflexões sobre Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, e vamos voltar hoje rapidinho a descansar um pouquinho, respirar um pouquinho de Gênesis, já que nós terminamos um capítulo, terminamos o capítulo 32, depois de uma longa jornada, estudando o capítulo 32 de Gênesis. Vamos descansar um pouquinho de Gênesis, vamos para o último livro da Bíblia, Apocalipse. Então é o outro extremo agora, vamos ver Apocalipse 1, versículos 5 e 6. Eu quero compartilhar esses dois versículos com os irmãos, porque são dois versículos de alta importância no campo da cristologia. São dois versículos que resumem quem Jesus é e o que ele fez. E é importante observar que esses dois versículos estão logo no começo do livro do Apocalipse, e isso é importante, Apocalipse 1, versículos 5 e 6, e é importante observar essa localização dos versículos nesse livro, porque se esses dois versículos estão nesse livro, o objetivo desses dois versículos é encorajar os crentes em tempos difíceis, porque nós descobrimos, quando estudamos Apocalipse, que as cartas a quem o Senhor se dirige, a partir do capítulo 2, seguindo até o capítulo 3, os capítulos 2 e 3, essas cartas dirigidas pelo Senhor às 7 igrejas da Ásia, cartas registradas nesses dois capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, essas 7 igrejas, estavam enfrentando tribulações horríveis, estavam passando por perseguições sangrentas, por prisões, por ataques terríveis. Então, os destinatários do livro do Apocalipse, os destinatários primários desse livro, recebem essa descrição do Senhor, de quem Ele é e do que Ele fez, com o objetivo, inclusive, de encorajá-los em tempos difíceis. E, além disso, o texto do Apocalipse prossegue e começa a narrar, passa a narrar, especialmente depois dos capítulos 4 e 5, começa a narrar tempos horríveis que advirão ao mundo. Os capítulos 6 a 18 do Apocalipse tratam do que nós chamamos na escatologia de a grande tribulação. Esses capítulos descrevem um período terrível de intenso sofrimento que virá sobre a terra. Existem discussões as mais diversas. Alguns dizem: olha, nós sabemos que a igreja será arrebatada. Essa é uma expectativa cristã, o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e existe uma discussão dentro da comunidade teológica acerca do fato da igreja passar ou não pela tribulação. O texto do Apocalipse aqui não trata sobre o arrebatamento da igreja, pelo menos não de modo direto, mas o texto fala da tribulação, e abrange os capítulos 6 a 18, explicando, dando detalhes sobre a tribulação. Depois, na sequência, no capítulo 19, o livro fala sobre a volta de Cristo, e logo em seguida fala do estabelecimento do seu reino terreno neste mundo por 1000 anos. Vários teólogos acreditam que Apocalipse capítulo 20 não vai se cumprir de modo histórico. Acreditam que o capítulo 20 de Apocalipse não se encaixa na cronologia do livro, e chegam a dizer, inclusive, que o livro do Apocalipse não apresenta nenhuma cronologia, e que deve ser lido de modo cíclico. Bom, isso, a meu ver, são bobagens. O fato é que existe uma cronologia sim no livro,
existe a grande tribulação. Ao final da grande tribulação existe a volta de Cristo, no capítulo 19. No capítulo 20 nós temos o estabelecimento do reino de Cristo de 1000 anos neste mundo, e os sinais da cronologia dessa história nós percebemos na expressão então, que aparece várias vezes na sequência da história. Quando eu estou contando uma história e eu uso a palavra então, isso já é um sinal de que a história está caminhando de forma cronológica, e nós percebemos isso aqui no Apocalipse. O capítulo 20 vem, já logo no comecinho, falando, então isto aconteceu, apontando aí para o estabelecimento do reino de Cristo. E no capítulo 21 e capítulo 22, o Apocalipse fala sobre o novo céu e a nova terra, dizendo que toda a presente ordem e toda a presente criação, tudo isso vai passar, e Deus fará novas todas as coisas. É o que Santo Agostinho chamava de o fim sem fim, os capítulos 21 e 22 do Apocalipse. Temos então esse resumo aqui do livro, mas a maior parte do livro, considerando aí os capítulos 2 até o final do capítulo 18, esse livro fala sobre tempos difíceis. Tempos difíceis pelos quais passaram as igrejas da Ásia, as 7 igrejas a que as cartas dos capítulos 2 e 3 são dirigidas, e tempos difíceis que estão no porvir, quando começar essa grande tribulação, que segundo o Senhor, no capítulo 24 de Mateus, será um tempo de sofrimento qual nunca houve antes igual na história da humanidade. As descrições de Apocalipse, capítulo 6 a 18, são simplesmente aterradoras, são horríveis. Nós vemos um sofrimento, o juízo de Deus recaindo sobre a humanidade de uma forma como nunca poderíamos imaginar, de uma forma assustadora. Então, quando nós olhamos os versículos do capítulo 1, versículos 5 e 6, e lemos a descrição de quem é Jesus e do que Ele fez por nós, isso tem por objetivo nos tranquilizar em meio a situações difíceis, porque esses versículos foram construídos sobre um pano de fundo de sofrimento, de dor, de dificuldades, de perseguições, um pano de fundo sangrento, marcado por muita dor, por muitas dificuldades. É assim que devemos então entender esses versículos. Esses versículos foram compostos com o objetivo de nos trazer consolo e esperança em face das dificuldades que sempre cercaram o povo de Deus. Muito bem, observe aí os versículos. Eu vou ler os versículos 5 e 6, e nós vamos então ver quem Jesus é. Há uma descrição tríplice do Senhor aqui, e veremos também o que Ele fez. É um resuminho da cristologia. É um resuminho da doutrina acerca de Cristo presente no Novo Testamento. O texto diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós encontramos aqui então uma descrição tríplice de quem é Jesus. O livro do Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, quando o imperador, no Império Romano, o imperador era o imperador Domiciano. E nessa época, especialmente na região da Ásia, era muito forte o culto ao imperador. Existiam altares feitos para a adoração do imperador. Os cristãos eram convocados, mais tarde isso aconteceu com bastante frequência, e temos registros sobre isso no século II especialmente. Os cristãos eram chamados a depor acerca da sua fé. E uma das perguntas que era feita para os cristãos era essa: você crê que César é Senhor?
E o problema é que nessa expressão Senhor, a expressão Kyrios, estava envolvida não somente a noção de poder político, de chefia política. Não. Além disso, além de estar implícito na palavra Senhor, as noções de chefia, de superioridade política, estava também implícita a ideia de divindade. Você crê que César é Kyrios? Você crê que César é Senhor? E os cristãos diziam, não, olha, eu creio que Jesus Cristo é Kyrios. Jesus Cristo é Senhor. E então, por causa desse testemunho, que era a boa confissão, por causa disso, eles eram martirizados. Isso aconteceu muito no século II. E, no entanto, outros cristãos, ou pseudo-cristãos, quando questionados acerca disso, e acometidos então de muito medo por causa das torturas, e porque as mortes eram extremamente sangrentas e torturantes, movidos pelo temor, eles diziam, não, eu não sou cristão. E então, na dúvida, o magistrado o convidava para ir até um recinto onde havia um pequeno altar para o culto ao imperador. Eu conheci um recinto assim na cidade de Pompeia, na Itália. Nessa cidade existe ali um compartimento próximo da Ágora, bem em frente à Ágora, bem em frente à praça principal, onde há ali ainda as ruínas de um altar do culto ao imperador. O que acontecia então? O cristão era levado ali e era perguntado ali, você então não é cristão? Não, não sou cristão. Então, queime um pouco de incenso aqui no altar, queime um pouco de incenso ao imperador. Porque nós sabemos que os cristãos de verdade não conseguem fazer isso. E então aquele falso cristão, ele então queimava ali incenso sobre o altar, em honra, em adoração ao imperador, ele fazia isso. E existem registros, atas, acerca de processos assim, em que alguns, supostamente cristãos, movidos ali pelo medo, conseguiam inclusive certificados que passaram a ser emitidos no século III, obtinham certificados mostrando ali um registro de uma autoridade civil qualquer, dizendo o seguinte, olha, esse indivíduo, ele não é cristão, ele é um pagão, e ele inclusive sacrificou aos deuses, ele sacrificou ao imperador, enfim, tudo mais, ali era registrado esse ato dele. Então, esse culto ao imperador era comum, especialmente nessa região que estamos falando aqui, na Ásia, na atual Turquia. E os cristãos dessa região, então, precisavam de uma injeção de ânimo e de coragem. Como enfrentar uma situação, um ambiente tão hostil assim? Como enfrentar perigos tão terríveis como este ou estes que estamos enfrentando? E então o Senhor Jesus aparece a João, e o Senhor Jesus se apresenta dessa forma, e outras coisas são ditas nessa apresentação do Senhor Jesus a João, dizendo para que ele escrevesse às igrejas, naquele contexto de sofrimento e de ameaça, e tudo isso com esse objetivo, encorajar os crentes nos dias difíceis que eles estavam vivendo. Notem como começa a descrição do Senhor Jesus. Notem, é uma descrição tripartida, são três elementos presentes na descrição do Senhor aqui, é uma descrição tríplice, e essa descrição começa dizendo o seguinte, e da parte de Jesus Cristo, ou seja, as cartas que estavam prestes a serem ditadas, eram cartas dirigidas às 7 igrejas, eram cartas que eram da parte de Jesus Cristo, diz o texto. Então eram cartas marcadas por intensa autoridade. Era o próprio Senhor, o bispo supremo das igrejas, que estava prestes a ditar aquelas cartas. E ele chama Jesus Cristo do seguinte, que é o primeiro item nessa descrição tríplice, a fiel testemunha. É assim que ele é chamado, a fiel testemunha. Porque Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha. Porque ele é chamado assim? Quando nós viramos as páginas da Bíblia e
lemos o texto de 1 Timóteo 6,13, é um texto que foi escrito mais de 30 anos antes. O texto de 1 Timóteo 6,13, abra sua Bíblia e veja. Veja o que diz. 1 Timóteo 6,13. Vejam por que Jesus Cristo é chamado de a fiel testemunha. Diz assim, 1 Timóteo 6,13. Fala o seguinte: exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. O que ele está dizendo aqui? Que Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos, agiu como uma fiel testemunha. Ele fez uma boa confissão. Ele agiu como a fiel testemunha. E o que foi que ele confessou? O que foi que ele disse a Pôncio Pilatos? Muito simples. Basta que nós viremos as páginas da Bíblia mais uma vez e nos aproximemos de João 18. Veja o que diz João 18. Como foi que Jesus agiu de tal modo que fosse chamado de a fiel testemunha? Em João 18, no versículo 35, nós vemos essa fiel testemunha dando o seu testemunho, fazendo a boa confissão. O texto diz: replicou Pilatos, João 18, 35, porventura sou judeu, a tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus. Vejam, aqui vai começar a boa confissão. Aqui vai começar o testemunho daquele que foi e é a fiel testemunha. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Eu não tenho um reino aqui agora. Um dia esse reino descerá do céu, eu vou reinar aqui. Mas agora o meu reino não é daqui. Ele prossegue, o texto prossegue: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Esse é o bom testemunho. E ao tentar promover devoção exclusiva a Cristo, ele enuncia esse título: ele é o primogênito de entre os mortos. Ele tem primazia, ele é Senhor. Mais uma vez, voltando para Apocalipse, nós nos deparamos com isso. E vemos o título mais uma vez: o primogênito dentre os mortos. E com isso, é como se o escritor do Apocalipse estivesse dizendo: olha, notem, Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Isso significa que a devoção a Ele deve ser exclusiva. E isso significa que um dia nós ressuscitaremos também. E nesse ponto, então, a expressão primogênito dentre os mortos incentiva a devoção e enche o coração do crente de esperança num mundo perdido, num mundo difícil, num mundo que se opõe a nós. Nós somos estrangeiros e peregrinos aqui. E somos estrangeiros e peregrinos numa terra inimiga. Nós não podemos perder isso de vista. Nós não somos estrangeiros e peregrinos num país amigo, numa nação amiga. Não. Nós não estamos passeando nas cidades da Europa, fazendo turismo, sendo estrangeiros numa cidade ou num país que é amigo, que não está em guerra conosco. Não. Nós somos estrangeiros e peregrinos num país inimigo. E esse país inimigo impõe suas exigências a nós, querendo que nós nos devotemos aos seus valores, querendo que nós nos devotemos às suas práticas, querendo que nós nos curvemos aos seus ensinos. E nós então nos deparamos com essa descrição de Jesus: ele é o primogênito dentre os mortos. Mesmo sendo ameaçados por vocês,
mesmo sendo atacados, ridicularizados, hostilizados por vocês, nós reconhecemos que Jesus Cristo tem a primazia. E mais do que isso, mesmo que vocês nos hostilizem, nós permanecemos firmes, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Nós também ressuscitaremos um dia. Nossa vida não vai acabar aqui. Ainda que as hostilidades de vocês cheguem ao ponto de derramar o nosso sangue, nós ainda assim permanecemos firmes, porque sabemos que vamos nos levantar dos mortos um dia para receber a nossa herança. E o texto prossegue e menciona mais um item que descreve o Senhor Jesus e que tem por propósito incutir no crente fidelidade a Cristo numa sociedade hostil. Vejam como o versículo 5 descreve o Senhor Jesus nesse terceiro item. O texto diz que Ele é a fiel testemunha, o texto diz que Ele é o primogênito dos mortos, e vejam, o texto diz que Ele é o soberano dos reis da terra. Era tudo que os cristãos da Ásia tinham que ouvir, para que diante do culto ao imperador eles dissessem: não, eu não vou queimar incenso no altar de César, jamais. O meu rei é rei de César. O meu rei não é rei somente da igreja. O meu rei é o rei do universo, de todas as nações. Esse é o meu rei. Então, César não é Senhor, Ele é Senhor. Ele é o soberano dos reis da terra. Os reis da terra se levantam para atacá-lo. Os reis da terra se levantam para hostilizar os seus servos. Os reis da terra o odeiam, zombam dele e rangem os dentes contra ele. Mas ele continua sendo o soberano dos reis da terra. E um dia ele se levantará. E ai dos reis da terra que o rejeitaram. Quando nós olhamos, é interessante observar isso, quando nós olhamos o Salmo 2. O Salmo 2 era um salmo muito querido pelos cristãos antigos, porque viam na crucificação de Jesus e na perseguição da igreja, eles viam esse salmo já se cumprindo. Vejam como é um salmo escatológico, vejam como é um salmo profético. É muito lindo esse salmo, e nós que estamos no Brasil, vivendo sob governantes que são anti-Deus, vivendo sob governantes que odeiam a palavra de Deus e os ensinos do Senhor Jesus, nós, quando lemos esse salmo, nós encontramos consolo. Nós descobrimos: o Senhor, o nosso Senhor, é o rei de todos os governadores do Brasil. O nosso Senhor Jesus é o rei de todos os políticos do Brasil. Ele está acima de todos. E Ele está vendo tudo que esses homens fazem. Todas as maldades feitas no nosso país, pelas autoridades. E não só no nosso país, mas no mundo todo. O Senhor está vendo tudo isso. E Ele um dia se levantará. E isso nos consola, saber que um dia o verdadeiro rei, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro soberano de toda a terra, se levantará e regerá as nações com cetro de ferro. Vejam o que diz o Salmo 2. Os cristãos antigos, como eu disse, já nos tempos do Novo Testamento, entendiam que esse salmo já estava se cumprindo na crucificação de Jesus e na perseguição do seu povo. Diz assim: por que se enfurecem os gentios? São as nações do mundo, não é somente Israel, mas as nações do mundo todo. E os povos imaginam coisas vãs, futilidades. Como eles fazem isso? Por que os gentios, as nações gentílicas ou gentias estão enfurecidas? Contra quem? E por que estão imaginando coisas vãs? Quais são as futilidades, as coisas vazias, sem sentido, sem valor nenhum, que eles estão pensando? O versículo 2 explica. O versículo 2 diz o que eles pensam e de quem eles têm ódio. O versículo 2 diz: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Yahweh, contra o Deus verdadeiro, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, e contra o seu ungido,
o seu Cristo, o seu Messias. É isso. Essa é a causa do seu ódio, do seu furor. E eles imaginam coisas inúteis, cheios de ódio. Creem em filosofias vãs. E crendo nessas filosofias vazias e mentirosas, eles se levantam com rancor contra Yahweh, contra o Senhor, contra El Elyon, o Senhor dos céus e da terra, e contra o seu ungido, o Messias. Eles fazem isso. E nós vemos isso. Os cristãos do passado viram isso quando mataram Jesus e perseguiram a igreja. E nós vemos isso hoje ainda acontecendo. É um salmo profético, mostrando a reação do mundo contra o próprio Deus e contra o Messias, o ungido. Vejam como eles falam. O texto diz: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos o domínio de Yahweh. Nós não queremos o domínio do Senhor e do seu Cristo. Nós não queremos nos colocar sob o jugo do Deus verdadeiro e do seu Messias. Nós não queremos. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Nós não queremos nada com esse Deus e com esse Cristo. Esse é o modo de pensar e de falar das nações, inclusive a nossa. É isso. É uma declaração de guerra. É uma declaração de rompimento total. Nós não queremos nos colocar sob a autoridade e o domínio do Criador dos céus e da terra, do Deus verdadeiro. E não aceitamos. Nós não aceitamos em hipótese alguma a autoridade do seu ungido, do Messias, do Cristo. Não aceitamos. É um salmo atual. É um salmo que poderia ter sido escrito hoje. Essa é a atitude que nós encontramos nas nações hoje em dia. Versículo 4 mostra a reação do Senhor. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Isso me faz tão bem. Quando eu leio os versículos 1 e 2, eu fico tão irritado, com tanta raiva. Meu sangue italiano começa a ferver nas veias. Italiano misturado com espanhol, imagina o que sai disso. Começa a ferver. Que raiva desses homens, desses governantes, dessas nações, desses poderes. Mas então vem o versículo 4. E o salmista diz a reação do Senhor quando vê isso. O Senhor ri deles. Bando de tolos. Vocês pensam mesmo que vocês mandam em alguma coisa? Vocês acreditam mesmo que vocês são os reis supremos? Vocês acreditam que vocês são a última autoridade? É sério isso? Vocês são tão tolos, e tão estúpidos, e tão imbecis, e outros adjetivos que eu poderia dizer aqui, ao ponto de acreditar que vocês realmente dominam tudo? É sério isso? O Senhor zomba deles, Ele ri deles. O Senhor olha para as nações se levantando contra os seus valores, contra seus ensinos, contra a sua palavra, e eles orgulhosos dizendo que nós agora vivemos numa fase progressista, livres de valores antigos. O Senhor zomba, Ele ri desses homens. E vejam aqui no Salmo o aspecto mais escatológico. Veja o que ele vai fazer. Na sua ira, a seu tempo, isso vai chegar. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. Mas o que ele vai falar? Nós podemos ter uma ideia na sequência do versículo.
no seu furor, os confundirá. Ele vai deixá-los perdidos, perplexos, confusos. Um dia ele vai se levantar e vai manifestar a sua ira. E essa ira será tão severa que esses homens ficarão perplexos, confusos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber que decisão tomar. O texto prossegue. O texto fala: eu, porém, e é interessante aqui o aspecto escatológico que vem aqui, gosto muito dessa parte do versículo. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Como? O rei? O rei estará em Sião? Haverá um rei em Sião? Sim, haverá. Quando isso vai acontecer? Quando haverá um rei em Sião? O apóstolo Paulo disse, estudamos esse texto na semana passada. O apóstolo Paulo disse: virá de Sião o libertador. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, quando ele voltar, ele vai voltar para Sião. E aqueles que estiverem em Sião vão olhar para o céu e vão dizer: bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor voltará e estabelecerá o seu trono neste mundo, como diz Mateus no capítulo 25. E estabelecerá o seu trono em Sião. E o Salmo fala sobre isso. O Senhor estabelecerá o seu trono. É o tempo em que o reino celeste se estabelecerá, invadirá o tempo e o espaço. Hoje o reino de Cristo está lá no céu, nós não vemos, é invisível. Mas haverá o tempo em que esse reino vai se manifestar e vai invadir a história. E vai se estabelecer de modo concreto, palpável, político, visível. Nós veremos o rei em Sião. E o texto prossegue: eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Dizem que essa expressão, ela se relacionava a uma cerimônia de coroação. Então é possível que tenhamos isso aqui em mente aqui. O rei ocupando agora o seu lugar no trono ali em Sião. Os escritores do Novo Testamento também relacionaram isso à ressurreição de Jesus. Diz: pede-me, é o Senhor falando, é Deus falando, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Vejam no 9 como será o reino desse rei ungido que estará em Sião. Vejam, o texto diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Isso vai acontecer, ele pedirá e receberá as nações por herança, inclusive o Brasil, inclusive o nosso país, as nações envolvem o nosso país. E veja o versículo 9: com vara de ferro as regerás. Não será um governo fofinho, hein? Não será o governo do amor. Não será assim, não. Não é o governo do amor. É o governo da justiça. É o governo santo. É o governo da verdade. O texto diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Ele vai arrebentar as nações com seu cetro de ferro. As nações que se levantaram contra ele. Os homens que se levantaram contra ele. Aqueles do versículo 2 que se levantaram e conspiraram contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqueles que disseram: rompamos os seus laços. O Senhor vai despedaçá-los ferozmente, governando com o cetro de ferro. E o texto prossegue, dando um conselho a todos os presidentes, a todos os governadores, a todos os reis do mundo. O texto diz, o texto olha lá para frente, para o que vai acontecer no futuro, e então traz tudo para hoje, e dá um conselho aos reis da terra, aos nossos governantes no Brasil, aos governantes do mundo todo, dizendo o seguinte: agora, pois, ó reis, presidentes, governadores, prefeitos,
juízes do Brasil, da América Latina, de todas as Américas, das 3 Américas, da Europa, da África, do mundo todo. Ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, ou seja, façam as pazes com o Messias, para que se não irrite e não pereçais no caminho. É uma mensagem para os nossos governantes. É uma mensagem antiga. Para o nosso presidente, seus ministros, nossos governadores, nossos juízes. Essa é a mensagem de Deus para eles. Essa é a mensagem que nós temos que dizer para eles. Essa é a mensagem que, como crentes, temos que anunciar a eles, como arautos de Deus que nós somos. Temos que dizer a eles: sede prudentes, deixem de lado os pensamentos vãos, sejam sábios, não sejam tolos como tem sido até aqui. Sirvam ao Senhor, e a alegria de vocês esteja nele, com tremor, porque ele é rei. Façam as pazes com o Filho, com o Messias, para evitar a sua ira vindoura. Essa é a mensagem bíblica para os governantes do Brasil e do mundo todo. E o Senhor realça isso no versículo 5, dizendo que Ele é o soberano dos reis da terra. Ele é o soberano dos reis da terra, e os reis da terra que o rejeitarem hoje conhecerão a sua fúria, a sua ira amanhã. No capítulo 6 do Apocalipse, virando as páginas da Bíblia, você vê uma manifestação, uma descrição breve do que acontecerá quando o Senhor começar a derramar a sua fúria sobre as nações. Veja no capítulo 6, 6, 15 e 16. Vejam o que diz. Os reis da terra, 6, 15. Os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. É a ira do Cordeiro, é a ira do Rei dos Reis sendo derramada sobre as nações. E disseram, vejam o desespero desses homens, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É o desespero das nações, dos reis da terra, de todos os homens, quando a ira do Senhor for derramada, no dia escatológico, no dia que há de vir. É interessante notar que o Apocalipse prossegue e nós chegamos no novo céu e na nova terra. No novo céu e na nova terra aparece a descrição curiosa aqui. Eu confesso que isso me deixa um pouco perplexo. Fala sobre o novo céu e a nova terra. Fala sobre a nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu. E diz no capítulo 21, versículo 24, nesse novo céu e nova terra. É curioso, parece que há uma estrutura política no novo céu e na nova terra. Ou seja, nós não vamos nos livrar dos políticos tão cedo, pelo jeito, né? É meio frustrante, eu reconheço, eu sei. Mas é curioso notar isso aqui. Alguns falam, não, mas isso é uma linguagem figurada. Ok, eu não vejo razão nenhuma para entender isso como algo figurado. Quando nós lemos a Bíblia, nós sabemos, o Senhor colocou em nós mecanismos normais de interpretação que nos ajudam a detectar o que é figurado e o que não é. Quando Jesus disse, eu sou a porta, eu não precisei fazer um curso de hermenêutica, estudar doutorado em exegese bíblica nos Estados Unidos para descobrir que eu sou a porta é uma figura de linguagem. O Senhor colocou em mim mecanismos naturais para detectar o que é uma figura de linguagem. Eu sei quando estou diante de uma figura de linguagem naturalmente, não preciso me esforçar muito. Eu vejo
A figura de linguagem já percebe imediatamente que é uma figura de linguagem. Aqui não há elemento nenhum, fator nenhum que diga que isso é uma figura de linguagem. E o texto diz, no novo céu e na nova terra, na Nova Jerusalém, o texto diz, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem sua glória. Aqui que eu vejo os políticos que ainda estarão lá. Não vamos nos livrar tão fácil, pelo jeito. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Interessante aqui. No novo céu e na nova terra haverá algum tipo de estrutura política, não sei como isso vai ser, o texto não dá detalhes acerca disso, mas o fato é que os reis da terra vão finalmente se curvar diante do Rei dos Reis, diante do soberano Senhor, o soberano dos reis da terra. Isso deveria encorajar os cristãos da Ásia a permanecerem firmes. Quem é Senhor? César é Senhor? Os cristãos então da Ásia, os membros daquelas 7 igrejas, se lembrariam, não, o Senhor Jesus Cristo deu testemunho fiel, eu darei também. O Senhor Jesus Cristo é primogênito dentre os mortos. Eu sei que ao morrer eu vou ressuscitar um dia, eu não tenho que ter medo. O Senhor Jesus é o soberano dos reis da terra. Eu não vou dizer que César é o soberano, eu sei quem é o soberano e permanecerei firme. Esses títulos de Jesus me encorajam a permanecer firme numa sociedade hostil. Você deve decorar essas coisas. Você que está na universidade, jovens que estão na universidade, lembrem-se disso. Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Não se curvem a futilidades, a filosofias vazias. Não se curvem às pressões. Lembrem-se, Jesus Cristo é a fiel testemunha, seja também. Jesus Cristo é o primogênito dos mortos. Não tema nem mesmo a morte, caso ela se afigure diante de você a partir dos seus oponentes. Ele é o soberano dos reis da terra. Não se curve a outras autoridades. Ele é o soberano dos reis da terra. Lembre-se disso na sua faculdade, no seu trabalho, na sua família, nas suas relações, as mais diversas. Lembrem-se disso e sejam encorajados, sejam consolados, sejam tomados de entusiasmo, vigor e ousadia, lembrando quem Jesus é. Lembrar quem Jesus é engendra no nosso coração coragem, esperança, ousadia e firmeza. Muito bem, mas eu só preguei metade do versículo 5. Tem jeito, pastor Marcos é incorrigível, não tem como. Mas eu vou mencionar o que é dito na sequência, porque o que é dito na sequência é muito simples, e o que é dito na sequência pode ser resumido em 2 itens apenas. Nós aprendemos quem Jesus é, e isso engendra em nós essas coisas que eu falei. Agora, no restante do texto que lemos, nós aprendemos o que Jesus fez por nós. E isso é maravilhoso, isso é lindo demais. E isso também incute no nosso coração gratidão, o desejo de servi-lo, amá-lo, custe o que custar. O que ele fez por nós? Em primeiro lugar, o texto diz que ele nos libertou dos nossos pecados. Está aí, no versículo 5, fala, aquele que nos ama. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Eu quando olho para mim, eu falo, como Deus pode me amar? Como? Quando eu me recordo dos meus pecados, irmãos, eu fico tão triste. Às vezes eu me lembro das maldades que já fiz, das palavras que eu já disse, das coisas que eu pratiquei, dos pecados da juventude. Meu Deus, das minhas rebeliões contra os meus pais, que não estão mais conosco, infelizmente, dos abraços que eu não dei. Meu Deus, eu me arrependo, Senhor, me perdoa, me perdoa. Como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Eu não entendo isso.
Como o Senhor pode amar um homem como eu? Eu conheço meu coração. Eu sei as coisas que às vezes borbulham dentro dele. Eu sei quantas vezes eu caminho na escuridão dentro de mim, maquinando, pensando, tendo pensamentos maus, tendo pensamentos que desagradam ao Senhor, pensamentos que não nascem no seu Espírito Santo, mas sim na minha natureza pecaminosa. E eu me vejo visitando esses lugares horríveis da minha alma, em que a natureza pecaminosa ainda está presente. E eu me vejo assim, me surpreendo assim, visitando esses porões horríveis. Senhor, como o Senhor pode amar um homem como eu? Como? Mas o texto diz que Ele nos ama, e esse amor é tão grande, que o texto prossegue dizendo que esse amor fez. Não é um amor verbal, não é um eu gosto de você, eu te amo muito, uma frase bonita, não é só isso. A frase é bonita, mas não é só isso. O texto prossegue e mostra como é esse amor manifesto, como esse amor se expressa, como ele vem para o mundo dos fatos, como ele sai do vocabulário, como ele sai do universo interno de alguém e vem para fora, para a história, para os fatos. O texto diz, Ele nos ama, e diz que Ele, pelo seu sangue, é uma referência à sua morte. Sangue aqui significa morte, é o derramamento de sangue. Ele nos ama, e pelo seu sangue, pela sua morte, Ele nos libertou dos nossos pecados. O que Jesus fez por mim? Meu Deus, Ele me libertou dos meus pecados. Isso significa, com o uso desse verbo, o verbo libertar, significa que o pecado era um fardo, o pecado dominava, o pecado escravizava, mas Ele me libertou. Ele me libertou do fardo do pecado, do domínio do pecado e pior, ou melhor, da punição do pecado. Ele me libertou. É por isso que o salmista diz, nós mencionamos isso de cedo, ele fala quão bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado, cujas iniquidades são cobertas. O homem feliz não é o homem que tem dinheiro, que realiza seus sonhos, não. O homem feliz na Bíblia é o homem que foi perdoado. E o Senhor nos perdoou. E por que Ele nos perdoou? Porque Ele nos amou e enviou o seu próprio Filho, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele fez isso por nós. Ele não somente é a fiel testemunha, Ele não somente é o primogênito dos mortos, Ele não somente é o soberano dos reis da terra, Ele também é o meu Salvador amoroso. Eu tenho alguém que é um modelo de fiel testemunha. Eu tenho alguém que é o primogênito dentre os mortos e me enche de esperança. Eu tenho um rei nos céus e que um dia estará em Sião. Mas eu tenho também um Salvador amoroso. Ele me ama. Apesar de mim, Ele me ama. E isso me consola, isso me conforta. Um dia eu vou morar com Ele, com o meu rei que me ama. Ele me libertou pelo seu sangue, pela sua morte. E isso enche o meu coração de paz. Você deve conhecê-lo como a fiel testemunha, como primogênito dentre os mortos, como soberano dos reis da terra, mas mais do que isso, você deve conhecê-lo como o seu Salvador amoroso, o seu libertador amoroso, que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você deve se aproximar dele e dizer: Senhor, eu quero conhecê-lo em todos os aspectos. Eu vivo neste mundo que diz, como o Salmo 2 bem explica, que diz: não queremos
nenhuma relação com o Senhor e com o seu ungido. Eu vivo neste mundo, esse mundo rebelde contra Deus, esse mundo que olha para o Senhor e diz: vamos nos afastar dele, vamos romper as suas algemas, os seus laços, não queremos nada, não temos nada que ver com o Senhor e seu ungido, nada. Eu vivo num mundo assim, num mundo em que os reis da terra, e não somente os reis da terra, mas os povos em geral, se levantam contra o Senhor e seu ungido. Eu vivo num mundo assim, e eu faço parte disso, eu sou assim. Mas eu quero abandonar essa condição, eu quero fazer parte de um outro povo, de uma outra nação, de um outro grupo de pessoas. Eu quero ser alguém que tem o Senhor como modelo e ser uma fiel testemunha. Eu quero ser alguém que olha para o Senhor como primogênito dos mortos, e esse título me encher de esperança de vida eterna. Eu quero olhar para o Senhor como soberano dos reis da terra e tê-lo como meu rei. Eu quero conhecê-lo como o meu Salvador amoroso, que me libertou dos meus pecados. Eu quero depositar no Senhor a minha confiança de salvação. Salva-me. Eu quero conhecer o Senhor Jesus na sua plenitude. Salva-me, livra-me desse modelo que é anti-Deus e anticristo. Livra-me disso e recebe-me no seu aprisco. Faça essa súplica hoje e entre para o grupo que é mencionado no versículo 6. O versículo 6 fala sobre essas pessoas que fizeram isso um dia. Versículo 6 diz: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Senhor, eu quero fazer parte do seu reino. Eu quero ser um dos seus sacerdotes. O texto prossegue e diz que ele fez isso, e o texto termina com uma nota de glorificação. A ele a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, eu quero fazer parte desse grupo. Quero conhecer Jesus, tudo que ele é e que foi apresentado aqui, e fazer parte desse grupo que pertence ao seu reino, que pertence ao seu sacerdócio. Se você já é crente, você deve olhar para essas coisas e encontrar nelas encorajamento para viver nessa sociedade hostil que nos cerca, e encontrar nelas encorajamento, vigor, força para prosseguir. Oremos. Senhor Deus, obrigado por esses versículos maravilhosos que nos ensinam coisas tão importantes sobre a pessoa de Jesus. Nós vivemos numa sociedade em que os reis da terra se levantam contra a verdade e dizem coisas vãs e se rebelam contra a sua palavra. Nós sabemos que um dia o Senhor se levantará e tomará a sua espada e quebrará as nações como um vaso de barro e regerá o universo com um cetro de ferro. E nós aguardamos esse dia, Senhor, o dia da sua vinda, quando de Sião virá o libertador, que apartará de Jacó as suas iniquidades. Quando o seu povo, Israel, olhar para os céus e ver aquele a quem traspassaram e se arrepender e dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Naquele dia em que o Senhor reinar em Sião e governar todo o mundo, de tal modo que o conhecimento do Senhor abranja e cubra toda a terra, como as águas cobrem o mar. Nós aguardamos esse dia. E, ó Deus, enquanto isso não vem, ajuda-nos a lembrar essa identidade tríplice do Senhor Jesus, para que enfrentemos a oposição ao seu nome, com coragem, entusiasmo e esperança. E aqueles que estão aqui, que não conhecem a sua salvação, que possam conhecê-lo nesses aspectos todos, possam conhecer Jesus nesses aspectos todos que estudamos nesta noite, que possam crer em Jesus como o seu Salvador, aquele que nos ama e com o seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E desse modo, crendo nele, possam fazer parte do seu reino e do seu sacerdócio. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos. Amém.